Olá a todos, a mais um podcast da Ciência Empresarial, o Sequest. Hoje, nessa tarde aqui, nós vamos falar sobre holding, sobre planejamento tributário, proteção patrimonial, planejamento familiar, planejamento sucessório. E hoje nós estamos aqui com o José Garcia, que é advogado especialista em planejamento patrimonial da família. Tudo bem, Josué? Como é que estamos nesse dia? Tudo tranquilo? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Quero agradecer aí o convite pelo Miguel e pelo Osvaldo em participar desse podcast Ciência Empresarial. Inclusive, quero parabenizar vocês pelo esse ótimo nome aí, Ciência Empresarial. Que bom, Obrigado. E comigo, como sempre, o Osvaldo. Tudo bem, Osvaldo? Tudo certinho, estamos aqui para participar e colaborar no que for possível, né? Então tá. Todo apoio aí, divulgação desse belo trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr. Josué. Em parceria com a Ciência Empresarial, claro. Ótimo. Dr. Josué, vamos lá. É um assunto muito amplo, vasto e polêmico, né? Então, assim, nós temos 1 hora de programa e, se precisar, nós voltamos em outra oportunidade. Podemos gravar aí até ao vivo aqui no nosso estúdio, certo? A gente pode interagir de outras formas, através de vídeos curtos lá pelo WhatsApp. Esperamos que a nossa divulgação traga muitos questionamentos para que a gente possa dar amplitude a este assunto aqui, que se fala muito e pouco se sabe. Não é verdade? Exato. Então tá bom, vamos lá. Então, para começar, o que é e o que não é uma holding? Bem, essa é uma pergunta bem interessante. Comumente, muitas vezes os clientes nos chegam com essa pergunta: doutor, eu ouvi falar em holding, mas o que é uma holding? E a pergunta é pertinente porque esse termo holding é um termo que veio importado da Inglaterra, importado dos Estados Unidos, né? E na verdade o termo holding é agregar, segurar, manter para si. E o holding, esse termo, chegou no Brasil ali em meados da década de 70, em virtude da lei das SAs, né? Em 1976, em virtude da lei das SAs. Então, o termo holding começou a ficar conhecido a partir, então, da década de 70. Mas o que é uma holding? Holding, então, não é nada mais do que uma estrutura. É uma forma empresarial de organizar um determinado negócio ou organizar o patrimônio, né? Então, isso seria uma holding. É uma forma de organizar o negócio, de organizar o patrimônio da família. Se diferencia muito das espécies de empresas. As pessoas, às vezes, como eu quero montar uma holding, mas uma holding não é uma espécie empresarial, tipo uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio porte, uma empresa de lucro real, uma lucro presumido. Não, né? A holding é uma espécie, é uma forma, um organograma, uma maneira, uma técnica, digamos, de organizar, então, a questão das cotas, a questão das ações da empresa, enfim, é uma forma de organização, certo? Me perdoe a ignorância, uma holding não é constituída por mais de uma empresa? Também. Uma holding pode ser um conjunto de empresas. A gente chama isso de um organismo. Pode ser de várias empresas, ou de uma, de duas, de até 10 ou 20, 30 empresas, né? Então se torna tipo um organismo, a holding se torna um organismo, né? Organismo vivo, onde cada uma tem a sua especialidade, cada uma tem um objeto que ela faz parte, então, desse grupo de empresas, né? Ela pode ser uma holding que para administrar, uma holding para ter os bens, né? Uma holding que vai cuidar das ações e das cotas, certo? Uma holding para gerenciar tudo isso. Então, como eu expliquei antes, ele é um organismo, certo? Tá, e o que ela não é? A holding não é, né? A holding não é uma espécie de empresa que só coloca-se o patrimônio lá dentro. Isso não é uma holding, certo? Certo. Isso não é, de ela fato. Ela não é um subterfúgio para esconder patrimônio.
Não é. Não As é. pessoas pensam que a holding é algo ilegal. Você ouve muito falar, não, mas a holding é alguma coisa ilegal. Não é nada ilegal. O que é ilegal no Brasil, a gente sempre diz, né? O que é ilegal no Brasil é você tentar burlar o sistema, né, para não pagar imposto. Burlar o quê? No sentido, tornar aquilo ilegal, certo? Para não pagar imposto. E as pessoas usam, às vezes, a holding, né, para tentar fazer isso contra o fisco, contra o Estado. Mas não é. A holding não é ilegal. A holding é algo legal no Brasil, certo? A holding tem legislação para isso. E a legislação é aplicável à lei das SEs, a lei 7.946 de 76, e também o do Código Civil, que é o Código Empresarial também, né? Todas essas legislações aí são pertinentes às holdings, certo? A holding não é para esconder patrimônio nem para sonegar tributos. Não é. E me diga Não uma tem coisa. essa finalidade. Quando é que quando que eu devo decidir abrir uma holding? Por que eu decidiria abrir uma holding, então? Bem, eu costumo usar um exemplo, certo? Quando as pessoas me perguntam essa questão aí que o senhor Oswaldo me perguntou. Bem, tu imagina, Oswaldo e Miguel, vocês terem em casa umas 5 malas, certo? 5 malas, os pertences mais valiosos de vocês. Imaginem isso, né? Os pertences de vocês estão espalhados em várias partes da casa, né? Correndo o risco de vocês perder ele, né? Ou alguém ir lá e pegar aquela mala que tem uma determinada coisa, certo? Um determinado pertence valioso de vocês. As joias da tua mãe, né? Quadros de artistas valiosos, suas barras de ouro, né? E esse patrimônio está todo espalhado. E o patrimônio só está no pertencente ao Miguel ou ao Oswaldo. Os Oswaldo são donos dessas malas. O risco que tu corre é grande de perder, de alguém pegar esse patrimônio, né? De atingir ele de qualquer maneira. O que acontece? Tu poderia pegar todas essas tuas malas e comprar uma mala maior e colocar todas as outras malas dentro dessa mala maior. Essa mala maior, tu coloca todas essas tuas malas pequenas lá dentro, ou seja, todo o teu patrimônio lá dentro, e a maneira tem ele todo num lugar só, todo ele protegido, porque essa mala é maior, ela tem uma capacidade de proteção maior, tem um cadeado, certo? Só tu tem um acesso àquela mala grande, ou então teu patrimônio está ali dentro. Então, a gente pode figurar isso como uma holding. A holding seria um cofre, certo? Onde você vai botar todo o teu patrimônio lá dentro, né? A gente chama institucionalizar o patrimônio, certo? Ou integralizar o patrimônio. O patrimônio sai do teu CPF, da pessoa física, ele passa para a pessoa jurídica, para o CNPJ, certo? E a partir dessa mudança, o Oswaldo e o Miguel já não tem mais patrimônio no CPF. O Oswaldo e o Miguel agora estão proprietários de cotas patrimoniais da sua célula cofre, essa empresa, onde está o patrimônio. E o patrimônio está ali protegido, certo? Então, a maneira mais simples explicando, então, essa metodologia de como a holding é formada, certo? Quando eu faço uma transferência dos meus bens para essa holding, eu pago impostos normalmente igual eu faço uma transferência quando eu faço uma venda de um imóvel? Bem, o que diz a lei, certo? Lá na nossa Constituição, artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, ele diz que na integralização de bens na empresa é isento o imposto de transmissão, que as prefeituras são responsáveis, tá? E esse imposto, como a gente mais ITBI, comum, por exemplo. o ITBI, exatamente, o ITBI, ele não é devido. Mas, se o senhor ler lá, tem umas ressalvas, tá? Na integralização de capital social, na cisão das empresas, não, esse imposto não é devido. Mas ele é devido quando a empresa tem por fim, atividade imobiliária, certo? Aí tu paga o ITBI, correto? Sim. Mas pessoas, se tu montar a tua empresa e integralizar o capital social e ela não tem atividade imobiliária, tu não paga o ITBI, correto? Em regra é isso aí, essa é a regra. Ok. Doutor, então eu estou criando a minha holding, né, para
administrar os meus bens, certo? Certo. E a gente se ouve muito que a holding ela tem 4 grandes tópicos ali que me fazem eu criar essa holding, né? Quais são esses 4 itens aí? Para quê? Quais são os tipos de planejamento, de proteção que eu penso em fazer essa holding? Bem, uma desses 4 pontos eu posso citar é o planejamento tributário. Vamos elencar esse como sendo o primeiro. Tá, né? Planejamento tributário. Isso. Planejamento tributário, planejamento patrimonial. Patrimonial, aí o senhor está falando da família ou da empresa? Pode ser da família e o da empresa também. Certo, então. Tá? Então, planejamento tributário. Planejamento patrimonial seria mesmo que proteção patrimonial? Proteção patrimonial, já vamos dizer que é uma das vantagens da holding. Tá. O que mais? Planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Isso aí, e planejamento familiar. E planejamento familiar. Muito bom. Tá, então vamos começar pelo primeiro. O que é o planejamento tributário? Bem, planejamento tributário é uma forma, certo, da empresa e da pessoa ter benefícios fiscais em relação à empresa, em relação a tu tornar-se um CNPJ. Então, tu vai ter benefícios fiscais relacionados ao teu tipo de negócio e ao teu tipo de organização. Então, esse é o planejamento tributário que nós chamamos. Pode dar um exemplo prático, doutor? Um exemplo bem prático, tá? Aluguéis. Hoje muitos falam em aluguéis. Eu recebo aluguéis da pessoa física, certo? Eu tenho ali alguns imóveis, algumas salas comerciais, recebo em torno de R$10 mil por mês. Desse valor, tu vai pagar imposto de renda pessoa física, né? 27,5% dos ganhos, né? E se tu pegar esses bens, certo? Colocar dentro de uma holding, de uma empresa, e ter essa empresa operacional que vai cuidar dos seus aluguéis, o teu imposto pode cair pela metade, 50%. Podemos chegar ali até uma alíquota de 11,74%, 12%. Aí tu já tem uma economia aí praticamente 50%. Isso se chama planejamento tributário. Certo? Ou seja, isso é legal? Isso é legal, totalmente legal. É legal. Mas assim, se eu não poderia contratar uma imobiliária para fazer isso para mim e daí eu não pagar esse imposto de renda porque eu estou pagando a imobiliária? E a imobiliária só está me passando O bem continua sendo seu. Porque a imobiliária está prestando serviço só. Mas quando eu recebo pela imobiliária, eu não fico isento de pagar imposto? Não fica. Não fica. Não fica. O imposto é devido, porque o valor que tu recebe de aluguel é uma renda que tu tem. Então, assim, digamos que o aluguel seja 5 mil, eu pago 1.000 para a imobiliária me devolve 4 mil e sobre esses 4 mil eu vou pagar 27,5%. Ó, a imobiliária normalmente cobra uma taxa, né, de serviço, de administração, que eles chamam. Eu já botei ali R$1.000 para arredondar, né? Sim, já botou um valor, né? Do valor que tu recebe ele líquido, desse valor, tu vai pagar imposto de renda. Vai incidir os 27,5%. A partir, depois, depende o valor, a alíquota pode chegar até 27,5%. E se eu tivesse uma empresa, ficaria em torno de 12%. Exatamente. Ok. É uma economia muito grande mesmo. Então, isso que eu gosto de deixar bem claro, isso é legal, tá? Lá no nosso Código Tributário Nacional tem dois nomes bem interessantes: elisão fiscal e evasão fiscal, né? Certo. Bem, o mecanismo da holding, ele não é de evasão fiscal. A evasão fiscal é crime, certo? É um crime tributário. Certo. É evasão tributária. Tu tornar a fórmula do teu planejamento tributário de lesar o fisco, certo? Uma forma de enganar o fisco. E a elisão fiscal é a forma de tu diminuir os teus impostos através de mecanismos legais, né? Que te dão um amparo legal e proteção para essa questão de tu economizar os impostos. Então, a elisão fiscal que a holding usa, ela é legal. Certo. A elisão fiscal eu diminuo o imposto de forma legal, certo? Isso aí. E a evasão é como, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente ouve muito no nosso meio. Em vez de eu pedir
o doutor Josué me fazer um depósito na minha conta corrente que vai deixar rastro, me paga em dinheiro e eu sonego. E isso aí que é evasão, correto? Evasão fiscal, exato, okay. Corretamente. Ok, Oswaldo? Não, o que me ocorreu aqui durante a fala do Josué é sobre se eu pego e coloco meus imóveis na holding e aí eu tenho uma economia de imposto, essa economia ela também se faz quando eu vou me desfazer desse imóvel? Como é que funcionaria essa saída do imóvel da holding? Certo. Quando tu integraliza o imóvel na holding, correto? Ali tu tem o benefício fiscal que tu não paga o ITBI, correto? Bem, tu não pagando o ITBI. No Código Tributário Nacional existe uma regra, tá? Que é a regra lá dos 2 anos mais 13, que são 5 anos, que o fisco pode te cobrar, correto? Se tu vender o imóvel integralizado na holding, tá? Depois dos 3 primeiros anos, tu vender nesse período dos 3 anos, tu vai ter que pagar o ITBI, correto? Porque tu teve atividade imobiliária, né? Bem, se tu vai vender o imóvel, para tu ter ideia, se tu vender o imóvel na pessoa física, tu vai pagar sobre ganho de capital. Por exemplo, tu comprou um imóvel há 10 anos atrás, certo? E na declaração do teu imposto de renda lá, o imóvel está R$200 mil. Quando tu comprou ele há 10 anos atrás, tu está declarando ele por R$200 mil, certo? Quando tu integralizar esse bem, ou seja, quando tu botar esse bem para dentro da tua holding, tu vai integralizar ele pelo valor que tu declarou, os R$200 mil, tá? Não pelo valor de mercado, correto? Ou então vamos dizer que o valor de mercado do teu imóvel hoje seja R$500 mil, tá? Um exemplo, só um exemplo. Se tu fosse vender na pessoa física esse bem, hoje no valor de mercado de R$500 mil, tu pagaria, né, 15% sobre o ganho de capital, sobre o ganho de R$300 mil. Os R$500 mil menos 200, os R$300 mil tu pagaria 15% de ganho de capital, tá? Numa holding, aí nós temos que se atentar a alguns detalhes. Numa holding, hoje, se constitui uma holding no lucro presumido, hoje tu pagaria esse valor 34%. E o valor de 34% numa holding, né, ele é considerado o valor de venda. É o valor de venda. Não sobre ganho de capital diferente, é o valor de venda que tu vendeu. Aí tu vai me perguntar, mas aí não é vantagem ter uma holding, né, e depois vender o bem. Claro, a ideia de tu ter uma holding familiar, o nome já diz, é de tu proteger e manter esse bem com a família, correto? Agora, se tu quer vender esse bem e não pagar os 34% que tem de incidência de imposto, se tu vender através de uma empresa, aí tem que usar alguns mecanismos e algumas técnicas que a gente usa, umas técnicas contábeis, que é aquela questão, o imóvel está no imobilizado, o imóvel não está no imobilizado, aí tem uma diferença de imposto, tá? Quando tu tira aquele imóvel que está no imobilizado e já coloca para vender, aí você já vai pagar esses 34%. Agora, se vai tirar do imobilizado e vai botar no aberto, como a gente diz, tu não vai pagar essa incidência de imposto. Ele pode sair como distribuição de lucros? O lucro, tu está dizendo na venda? É. Na venda tu pode usar como distribuição de lucro. Exemplo, mas aí eu vender o imóvel e depois distribuir o X%. Não, mas eu vou ter que tirar. Não, mas aí peraí só um pouquinho daí. Aí é o seguinte, eu vendi o imóvel, eu tenho que pagar o imposto da venda. O lucro que ficar, eu posso distribuir como lucro e aí ele não é tributado. Exatamente, é outro patamar, né? É outra história, aí a gente precisa de mais um programa pra gente falar só sobre isso e até trazer um quadro pra gente desenhar, porque assim, há vantagens quando a pessoa física vende, há vantagens quando a empresa vende. Vai depender de como que foi feito o planejamento. Se o cara chegar para mim e falar assim, eu joguei os meus imóveis para holding e eu me arrependi porque agora eu tô pagando mais imposto, eu vou dizer para ele o seguinte: o teu planejamento foi errado, certo? Porque não tem como dar errado se tu planejou direito, a não ser que tenha acontecido também, né, doutora, um infortúnio que não está esperado e eu sou obrigado a me desfazer de um imóvel que eu acabei de passar para holding. Aí sim, tá?
Mas a curto prazo, e se tu tens a intenção de comprar outro imóvel, não bota na empresa. Mas se a tua questão é proteger o teu imóvel, e aí a gente vai falar agora, que é o próximo assunto, né, que é proteção patrimonial. O que é a proteção, para que serve a proteção patrimonial? Aí a história é outra. A gente tem que saber diferenciar isso, e assim, como eu falei, vai dar muito pano para manga esse nosso assunto. A gente vai ter que voltar mais vezes, doutor, tá? Porque o Oswaldo puxou um assunto que é mais 2-3 horas de conversa, e eu tenho por certo que nós não vamos chegar numa conclusão do que é melhor e o que não é, porque cada caso é um caso. Então, vamos lá. Fizemos esse rodeio todo. Eu sei que o Oswaldo não ficou satisfeito, mas é o que temos para o momento. Vamos lá. O que é proteção patrimonial? Quando que eu penso em proteger? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, o apartamento é alugado, a casa eu moro e eu já estou lá com 70 anos, por exemplo. Por que eu faço essa proteção? Como que ela funciona? O que é essa proteção patrimonial? E está protegendo contra o quê? Exato, vou responder todos. Vamos lá, vamos usar uma figura. Sempre é interessante a gente usar um exemplo, tá? Por exemplo, um soldado antigamente ia para a batalha, ele usava um escudo e usava uma armadura, certo? E a armadura servia para proteger algumas partes do corpo dele, né? Algumas partes mais sensíveis ali que poderia, durante a batalha, o soldado ali ser atingido e ficar ali fora ou até morto, certo? Então ele usava proteções, um escudo. Primeiro, quebrava o escudo e ainda tinha armadura. Mas a armadura poderia ser facilmente quebrada ou tirada em determinadas situações. Bem, a proteção patrimonial, ela funciona basicamente com essa ideia. Então, como já diz, ela é uma proteção, é uma barreira para proteger o teu patrimônio. Mas proteger do quê, doutor? Proteger de quê? De ações judiciais. Por que de ações judiciais? Você sabe muito bem, se teus bens estão no teu CPF, tá? O Oswaldo e o Miguel tem um automóvel, vocês estão andando aqui na BR-101, indo para Navegantes, e vocês estão ali dirigindo e de repente vocês pegam o celular, toca, vocês vão atender e vocês não viram que na pista ali tinha um ciclista e vocês acabam atropelando ele, por fatalidade essa pessoa morre. Não pode usar celular no carro. O que é exatamente? Não pode, tu vai ser culpado. Perante a lei, vai ser julgado, tu é culpado. Né? Tu foi imperito ali e acabou assumindo o risco com o celular e matando a pessoa. A família dessa pessoa vai entrar com uma ação contra o Oswaldo e contra o Miguel para cobrar danos morais e danos materiais pela morte da pessoa. Aí vão chegar lá na ação, o que é? O Miguel e o Oswaldo têm patrimônio. Vamos entrar ali com uma ação contra ele e vamos pedir a penhora desses bens, até se discutir se o Oswaldo e se o Miguel têm culpa no cartório, tá? Aí, se vocês tiverem culpa, beleza, o bem já está penhorado. Então, no CPF de vocês não estão protegidos, vocês estão entendendo? Isso é uma forma de proteção. O bem de vocês está exposto ao judiciário, exposto aí no mercado. Vocês correm esse risco. Já se o bem do Miguel e do Oswaldo estava dentro de uma holding, se o Miguel cometeu esse crime, vão procurar lá no Miguel e no Oswaldo, eles não têm bens. Então não vai atingir o patrimônio, porque o Oswaldo e o Miguel não têm bens, certo? Então essa é a forma de proteção patrimonial. Claro que existem algumas exceções, tá? Tudo no Brasil tem exceções, toda regra tem a sua exceção, né? Tem exceções em questão tributária, em questões trabalhistas, né? Uma questão que eu gosto de colocar bem, um ponto, tá? Sobre isso, que muito se ouve falar em desconsideração da personalidade jurídica, tá? Quando a empresa não tem patrimônio, cometeu alguma infração tributária ou trabalhista, busca os bens dos sócios, certo? Então, isso é desconsideração da personalidade jurídica. E também tem a desconsideração inversa, tá? Que é da pessoa física para a pessoa jurídica. Ou seja, o Miguel e o Oswaldo não têm bens, vamos desconsiderar, mas vamos para o patrimônio da empresa, da holding. Mas em que situações isso, né? Essas situações só foram sedimentadas, então, ali em 2019,
pela lei sancionada pelo o Bolsonaro, que era o marco econômico, o novo marco econômico ali, a lei da liberdade econômica, como eles chamaram, né? E colocou uma questão. Bem, só vai ter a desconsideração da personalidade jurídica ou inversa no caso de dolo ou fraude. Então já tem aí, está dizendo, ó, só vamos desconsiderar a personalidade jurídica ou inversa quando tiver dolo ou fraude, quando a pessoa constituiu aquilo justamente para lesar alguém, tá? Ou lesar o Estado ou lesar um credor, tá? Então sim, essas regras aí. Então, resumidamente, proteção patrimonial é isso aí, certo? Doutor, eu sempre uso um exemplo, assim, o exemplo que o doutor usou, ele é pertinente, né? Mas eu sempre uso esse exemplo na parte da culpa e do dolo. Tá? Eu gosto muito de enfatizar esse item, porque esse item é preponderante na hora em que eu vou proteger os meus bens. Porque assim, eu posso cometer um crime e ser condenado a indenizar o Oswaldo, certo? Só que o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir se foi intencional ou não foi intencional. Porque se não foi intencional, eu tenho que ter tempo de provar que eu não tive intenção, que foi uma fatalidade. Por exemplo, o mesmo acidente, só que eu estava dirigindo, eu estava olhando a BR, um outro carro me cortou a frente, eu fui desviar, joguei pro acostamento, vinha vindo um ciclista e eu peguei o ciclista. Eu não tinha intenção nenhuma de pegar o ciclista. Exato. Certo? A gente está analisando a culpa. Isso. Aí o que vai acontecer? Como esse imóvel ele está dentro da minha empresa e eu uso ele, eu alugo ele é a receita da minha empresa, certo? Ele é a receita da minha família. Sim. Mesmo que eu seja condenado a indenizar o Oswaldo, esse imóvel ele tem que continuar gerando receita para que eu possa indenizar o Oswaldo, até que esteja comprovado o meu dolo, a minha culpa, e eu seja condenado a pagar. Então, estando na holding, ele está protegido, eu continuo gerando riqueza com aquele imóvel, certo? Eu continuo gerando riqueza com aquele imóvel, vou responder porque eu não posso, em hipótese alguma, me eximir, dizer que era a próxima pergunta, né? Que a holding é uma blindagem patrimonial, né? A holding... existe blindagem patrimonial? Como? A pergunta que todo mundo fala é: existe blindagem patrimonial? Isso, existe blindagem patrimonial, doutor? Não. Eu vou dizer que no Brasil não existe blindagem patrimonial. Esse termo aí é usado erradamente, tá? Não existe blindagem patrimonial. O que existe é proteção patrimonial. A blindagem patrimonial seria o quê? Tu proteger a empresa ou proteger a pessoa física de todas e quaisquer ações, tá? Que não vai atingir o patrimônio de maneira alguma, tá? Perfeito. Não existe exceções nenhuma. Então, a blindagem patrimonial não existe. Isso é um engano. Quem vende essa ideia de blindagem patrimonial, né, tá realmente te enganando, tá? Porque não tem. Existe a proteção patrimonial e existe, como eu falei, algumas exceções legais, tá? Ok. Oswaldo? Então eu queria saber que tipo, né, de planejamento familiar, mudando um pouquinho de assunto, que tipo de planejamento familiar eu poderia fazer, né, utilizando... Sim, o que é o planejamento familiar? Vamos começar assim do princípio. O que é planejamento familiar? Planejamento familiar. Bem, esse é o tema do que eu mais gosto, tá? Hoje em dia, as famílias brasileiras, né, têm um problema em comum. Eu digo qual é o problema em comum delas. Normalmente, as famílias têm algum patrimônio. Os patriarca e matriarca trabalharam a vida inteira e adquiriram um determinado número de patrimônio, tá? Tem uma casa, tem um terreno na praia, ou tem um sítio, né? A constituição assim, da família média tem esse patrimônio aí, correto? Bem, o patriarca e a matriarca ficaram com o decorrer da idade, né? Se aposentaram, não tem mais nenhuma atividade, e
Alguns têm atividade empresarial, porque constituíram uma empresa, os filhos trabalham lá, mas isso nós vamos falar agora, eu acho que no tema seguinte. Mas eu vou falar então agora desse planejamento familiar. Esses bens. Bem, o que acontece? A família tem esses bens e, de repente, o patriarca foi acometido ali por um câncer, né, fulminante, pode qualquer tempo morrer. Aí bate-se o desespero da família, porque o que nós vamos fazer com o patrimônio? Né? A primeira dor que vem a eles é a questão dos custos, né? Que a gente chama o imposto da morte, que é o ITCMD, né? Vem bate essa dor, mas se o pai morrer, nós vamos ter que abrir o inventário. E esse nome já arrepia muitas pessoas, porque o inventário, isso traz arrepio justamente porque é doloroso para a família. Vou explicar por que é doloroso para a família, é oneroso para a família também, é muito caro. Hoje no Brasil, vocês têm ideia, o custo do inventário pode consumir até 40% do patrimônio, até 40% do patrimônio, né? Só o imposto hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o ITCMD é 8% do valor de mercado do bem. Isso tu vai ter que dar a fatia do teu bolo e tu tem que dar para o Estado, já 8%. Fora os outros custos que não estamos nem aí. Mas isso aí é uma das dores, tá? E talvez é uma das maiores dores. Mas a segunda dor é a questão da sucessão desse patrimônio. Como que vai ficar organizado? Aí começa o quê? Uma briga interna familiar para ver quem vai ficar com o quê. E essa confusão dentro das famílias, por falta de planejamento, né, familiar, que acaba que as famílias que antes eram unidas acabam se ruindo. Relacionamentos entre irmãos acabam sendo afastados justamente porque não houve o planejamento familiar, o planejamento desse bem em vida já, né? E a holding familiar, ela é um remédio para isso. Eu uso que ela é o melhor remédio para as famílias, porque ela acaba, o patriarca e a matriarca em vida já organizam a sucessão desse patrimônio para a família. De que forma isso vai acontecer? Bem, o patriarca e a matriarca vão ter uma holding, eles vão ter cotas patrimoniais nessa holding. Essas cotas vão ser doadas para os filhos de maneira correta, né? Vão doar para cada filho uma porcentagem. Claro, existem ressalvas, né? Todas as ressalvas, cada família tem uma situação, tem famílias que têm determinados filhos e herdeiros, né, que só querem gastar, outros só querem cuidar desse patrimônio. Então nós temos que estudar, cada caso é um caso, estou falando aqui de forma geral, né? Mas então o patriarca e a matriarca organizam em vida como vai ficar esse patrimônio, como que vai suceder ele. Bem, morreu o patriarca, certo, morreu, mas a matriarca ainda continua sendo a administradora dos bens ainda em vida. E tem ali o usufruto, ela vai ser administradora até o final da vida. Quando a matriarca morrer, se aciona outro gatilho, certo? Que é o gatilho que os herdeiros já têm o acesso aos bens, em forma de doação, não precisando fazer um inventário, correto? E ali já tem toda a forma de organização. Quem é que vai administrar os bens? Aí já vai dizer o nome. Vai ser o filho fulano de tal que vai ser responsável pela administração dos bens. De que forma os bens podem ser vendidos? Em quais ocasiões? Ali tu coloca um acordo, na maioria dos filhos. Então, o contrato social é esse acordo que é construído em conjunto com a família, né? Esse planejamento é construído com toda a família. E evita, então, evita o inventário, os custos altos do inventário, e evita que a família se desgaste por causa da morte de um do patriarca ou da matriarca. Então, esse é o planejamento familiar que eu tanto falo. Eu sempre dou o exemplo. Quem não assistiu O Poderoso Chefão, vai lá assistir, porque eu vou dar o exemplo. O Vito Corleone, ele criou um patrimônio. Não vou julgar aqui se era legal ou se era ilegal, mas ele tinha 3 filhos, né? Ele tinha 3 filhos. O Michele, que é o Michael Corleone, o Santino, que é o Vincent Corleone, e o Fredo, que é o terceiro filho. E
na trama toda, o mais velho, que é o Santino, é o mais... e tem a filha, né? Agora me fugiu o nome. Tinha quatro herdeiros, né? Então, cada um tinha a sua característica, cada um tinha o seu jeito. E o sucessor do Vito Corleone acabou sendo o mais novo, o Michael Corleone. Então, o pai percebendo que tem um filho que é da jogatina, do mulherengo, né? Se ele pegar e deixar a herança dele desprotegida, sem planejamento nenhum, quando dividir, são em 4, 25% para cada um, 25% dessa herança vai ser jogado fora. Porque quando cair na mão do cara, o cara vai gastar com bebida, com jogo e com mulher, certo? O outro, que não é um bom negociante, vai botar fora no negócio errado, certo? A menina pode casar com um aproveitador, mais 25% que se perde, certo? Né? Ou seja, vai ficar só 25% na mão da família, certo? 75% foi embora. Foi embora. Quando eu faço isso, primeira coisa, o usufruto da mãe, certo? O usufruto da matriarca, ou se for o contrário, né? Porque a gente fala que o homem morre primeiro, mas a mulher pode morrer primeiro, né? Situação pode ser inversa. Vamos falar que a mulher morreu primeiro. O pai vai ficar com o usufruto da casa, né? E vai ter o controle de todo o patrimônio na mão dele. Não vai ser distribuído para os filhos, nem os 25% da mulher. Os 50% da mulher, correto? Isso, correto. Isso. Quando ele morrer, isso vai estar em cotas. Certo? Ele pode dizer que o fulano de tal que vai ser o sucessor dele, e depois nós vamos entrar em planejamento sucessório, certo? Vai ser o sucessor dele que vai controlar os bens. Certo? Os outros vão estar resguardados do seu poder, do seu direito, mas não vão poder despender aqueles bens todos, correto? Correto. Acho que ficou assim, mais ou menos explicado, né, doutor? Sim, ficou bem claro, né? E agora, então, nós, aproveitando o gancho, Miguel e Oswaldo, vamos entrar, então, na questão aí do planejamento sucessório. Isso, porque uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra. O que acontece, né? O bom exemplo que tu usou, o Poderoso do Chefão. Ele tinha um negócio, era uma estrutura do negócio, vários negócios, né? A família não tinha só um, era vários negócios. O que acontece no planejamento sucessório? Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que têm um patrimônio significativo foi através de uma atividade empresarial. Aquela empresa, a atividade empresarial, a empresa da família, que foi a responsável, então, pelo crescimento patrimonial da família durante os anos. O que acontece normalmente nessas empresas familiares? Os filhos sucedem o pai na empresa familiar, correto? E a gente sabe aquele pai rico, filho pobre, né? Normalmente, o que tem dados estatísticos aqui no Brasil, que 75% das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Então é altíssimo esse número. E de 75% das empresas familiares, né, 40% acaba se extinguindo nos 2 primeiros anos depois da sucessão. Então é alto também o número, né? A gente vê que não tem continuidade. Por que não tem continuidade? Porque às vezes os sucessores não foram preparados para aquilo, né? Não teve um preparo. Às vezes, diga-se de passagem, né? Exato, não foram mordomia e não se preocupam com o futuro do jovem. Ele queria numa redoma, né? É de natureza nossa, do ser humano, pensar que a gente nunca vai morrer. Nós somos imortais. A gente pensa que a gente não vai morrer. É da nossa natureza isso. Mas então, o que cabe ao planejamento então sucessório? Nessa situação, o patriarca ou a matriarca, a família já vai pensar o seguinte: vamos manter a atividade empresarial da empresa, vamos manter. Quem dos herdeiros vai suceder, que vai ser o administrador que vai cuidar do negócio? Normalmente o que é mais capacitado, que já estava inserido na empresa, já tinha conhecimento da empresa. Mas tem casos que famílias
que não tem nenhum sucessor que possa fazer parte da administração, não tem. Aí se escolhe o quê? Um administrador profissional. Muitos desses casos têm administrador profissional, correto? E o que acontece? Então, as famílias fazem o planejamento sucessório dessa atividade empresarial, que ficará, então, ou por um herdeiro, que é capacitado, ou por um administrador profissional, correto? Só que, o seguinte, no sistema de holding, como eu falei lá no início, bem, o patrimônio da família está lá na holding, na célula cofre deles, na holding familiar, tá? Aqui nós temos uma outra holding, que é a empresa, tá? E eles têm uma terceira holding, que pode ser uma administradora, certo? Que vai gerenciar as cotas da empresa principal. E esse administrador profissional, ele vai ser eleito, né, pelaquela holding que vai administrar as cotas, vai administrar a outra empresa lá, certo? Então já se forma então um sistema maior. E isso a gente fala então em planejamento sucessório. Ótimo. Isso aí, doutor, da sucessão, do planejamento sucessório, quando não se tem herdeiro, nós aqui da ciência empresarial, nós recomendamos criar aquilo que as SAs têm, que para você, quando você entra na bolsa de valores, quando você vai abrir o seu capital, uma das primeiras coisas que a bolsa que a bolsa de valores, a B3, indica é ter uma governança corporativa. Essa governança corporativa, ela é administrada por um conselho de administração. Então, a primeira coisa que a gente faz é, se vocês precisam fazer um planejamento sucessório, muito bem, tem herdeiro? Não. Então, vamos criar um conselho de administração que vai ter um administrador. Ele vai ser responsável pela governança corporativa da empresa e vai prestar todas as informações a todos os herdeiros em tempo hábil. Claro que isso aí, nós estamos falando de grandes empresas, né? Mas uma pequena empresa também, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, pode e deve, porque ela sim, se ela tem, digamos, 15 funcionários, ela tem que ter no mínimo uns 3 ou 4 que estão aptos a pertencer a esse conselho de administração, aonde vai se fazer todo o planejamento da empresa e vai se decidir ali quem vai administrar, porque as empresas foram feitas para durar e não foram feitas para acabar, né, doutora? Com certeza. Vocês, olha só, casos práticos, tá? A família Marinho, quando o Roberto Marinho morreu, o patrimônio dele, 1 bilhão e 600 mil reais, várias empresas, grupos que ele tinha. Como que ele organizou como que eles organizaram? Eles tinham um holding, através de holding. Exatamente como ele falou, se criou um conselho administrativo, né? Ele é vinculado a uma holding, e essa holding é responsável por o quê? Por controlar as outras empresas do grupo. Isso que aconteceu, né? A família Emílio de Moraes também. Grandes famílias brasileiras utilizam a holding como esse método. Por quê? Justamente para manter as atividades empresariais, manter o patrimônio, organizar o patrimônio, né? E manter a governança, né, desse patrimônio de forma profissional. Assim, pelas nossas conversas, assim, aí surge aquela perguntinha bem básica lá, né? Se é só para milionário ter isso aí, né? Porque como é que fica isso? Bem, esse é um mito. Esse é um mito que se criou, a holding é só para milionários. Não é. A holding é para qualquer pessoa que tem patrimônio. Claro, eu vou dizer assim, eu tenho uma casa de 300 mil reais. Aí tem que estudar muito bem a situação, em qual situação, como é que ela quer dispor daquele patrimônio. Aí a gente estuda, certo? Hoje nós temos testamento, tem doação, tem vários mecanismos legais para tu dispor do teu patrimônio em vida, né? Que tem o testamento e tem a doação. Tem os seus limites, cada caso é um caso, né? Mas assim, a holding é para qualquer família brasileira, ela se encaixa em qualquer família brasileira. De novo, tem que se estudar toda a questão familiar e qual o objetivo. Cada caso é um caso e a gente dá o remédio, a dose do remédio para o que for necessário. Dosar a dosagem. Perfeito. Tem que fazer planejamento. Planejamento, exatamente. Gente, se deu errado, é porque não foi bem planejado, tá? Porque não tem como dar errado. Pode ocorrer também infortúnios.
Pode. Mas para dar, mas assim, ó, a maioria dos problemas que eles dão por falta de planejamento. De planejamento, né? Então a gente já viu, aqui a gente até já está encerrando, né? Então a gente já falou, já abarcou alguns pontos, mas tem muita pergunta, né? No planejamento sucessório, principalmente lá na questão de tributária, né? Como é que é? A vantagem, o benefício de se poder diminuir os impostos legalmente, que chama muito atenção. Até a gente pode marcar uma próxima reunião para a gente falar só sobre planejamento tributário, o benefício de se ter um planejamento tributário, que aí a gente acaba falando invariavelmente sobre proteção, acaba falando sobre os planejamentos familiares e os planejamentos sucessórios, né? Mas, doutor, pela sua experiência, desses 4 movimentos que a gente viu, né? Planejamento tributário, planejamento sucessório, planejamento familiar e proteção patrimonial, qual desses 4, na visão do senhor como especialista, é o mais importante, o mais procurado? Olha, eu costumo receber as pessoas, porque normalmente onde mais dói lá o calo deles, né, é a questão financeira, planejamento tributário. É o primeiro lugar que busca, né? Estou pagando muito imposto, como eu posso diminuir? Eu quero evitar o inventário, os custos do inventário, como eu posso fazer isso? Então, a primeira questão que vem é a questão financeira, é diminuir os custos do inventário ou os custos de operação que tem com os aluguéis, outros custos que tem com bens alugados, né? Então, normalmente, que vem é isso daí, é o primeiro caso. Certo, é o mais procurado mesmo, né? É o mais procurado. E assim, nós já falamos ali que não é para milionário, na verdade, a gente até, eu estava ouvindo um outro especialista falando outro dia, ele disse assim, se ele tivesse 25 anos, a primeira coisa que faria, na hora que ele comprou o imóvel dele, foi abrir uma holding, abrir uma empresa e jogar o imóvel ali, né? Patrimônio para dentro, exato. Eu tenho clientes, olha só, cliente que está iniciando agora, está na faixa dos 30 anos, que começou, ele montou uma empresa há 10 anos de tecnologia, a empresa cresceu e ele começou a adquirir patrimônio. Ele me procurou e ele me perguntou qual era a forma que ele poderia proteger esse patrimônio dele, certo? Colocar dentro, proteger, porque ele tem uma empresa, toda empresa tem risco, toda atividade tem risco, né? Aí o que nós fizemos? Nós abrimos uma holding. E o que acontece? Ele está adquirindo patrimônio diretamente pela holding. A holding está adquirindo patrimônio, ele já está colocando todo o patrimônio dele dentro da holding. Ele já está criando um sistema, né, de proteção e já tem a consciência disso e ele já está criando todo esse sistema pensando futuramente. Ele casou agora, né, tem a esposa dele, ele já também conseguiu proteger o patrimônio que ele conseguiu sozinho, né? Então a holding também pode proteger isso, né? O que tu construiu sozinho em caso de um divórcio, né? Tu tem a proteção disso também, né? Em caso de morte também. Então assim, tem a questão de filhos fora do casamento. Também tem muito caso desses aí de filhos de outro casamento, né? As pessoas se relacionaram, tiveram um ou dois filhos fora do primeiro relacionamento, casaram de novo, construíram uma nova família, tem novos filhos, né? Aí tem uma outra família e tem uma situação no qual eles querem proteger os filhos atuais, a esposa atual, mas também tem que proteger também os outros filhos que eram do primeiro casamento. Então, uma holding é uma excelente ferramenta para isso. O cara pode ter mais de uma holding? Pode ter mais. Porque o cara tinha todo um patrimônio criado numa situação e de repente ele passou a ter uma situação diferente. Sim, pode ter mais de uma. Nesse caso de famílias que ou a matriarca tem filhos no primeiro casamento ou o patriarca, tu pode montar uma holding só com o patriarca e os filhos do primeiro casamento e uma outra holding com os filhos do novo casamento e com a esposa atual, tranquilamente. Tu pode proteger todo as famílias, né? Foi surgiu aqui agora com o teu exemplo, né?
Surgiu duas perguntas aqui, uma é relacionada a isso, já vamos voltar, mas surgiu aqui uma pergunta aqui, quais os bens que eu posso colocar na holding? Ó, na holding tu pode colocar bens imóveis e imóveis, tu pode colocar cotas e ações de empresas, certo? Tu pode colocar ali os imóveis, pode colocar carro, avião, barco, o que tu quiser. E dinheiro? Dinheiro também, pode colocar dinheiro. Tem que se estudar, as pessoas têm investimentos, tá? Aí tem que se estudar qual é a melhor forma, porque sabe que se existe o quê? Uma regra tributária para investimentos na pessoa física e uma regra tributária para pessoas jurídicas. Tem que se estudar qual é a melhor. Tá? Para cada caso é um caso. Aqui tá tem outra pergunta aqui que é ligada ao que o Oswaldo falou, tá? Eu não vou dizer se era homem ou se é mulher, tá? Mas aqui, ó, essa pessoa, ela era casada, certo? Não construíram nada, não adquiriram nada, porque um dos dois despendia muito dinheiro, vivia muito no luxo, certo? Aí eles se separaram, essa pessoa casou com outra pessoa, certo? E aí começou, e tinha um casamento naquele primeiro casamento lá, certo? Um filho no primeiro casamento, certo? Certo. Aí se separaram, certo? Fizeram lá a divisão do que sobrou, porque não tinha muita coisa, como eu não construí nada junto. Casou de novo, e essa pessoa casou com outra pessoa, e aí essa outra pessoa ajudou a construir um patrimônio muito grande. Como que eu faço para proteger o que eu construí com essa nova pessoa? Que agora já tenho 2 filhos. Eu vou dar a resposta bem curta. Uma holding. Uma holding, tu consegue... Não, o filho do meu primeiro casamento não vai botar as mãos em cima dele? Aí o que acontece? Olha bem, no direito sucessório é uma regra, tá? O direito sucessório brasileiro, o que é? Tu pode dispor da tua parte disponível, certo? Aí o que acontece? Tu tem que analisar no primeiro casamento o bem adquirido com a ex-esposa e com a mãe desse primeiro filho, o que é parte dele, tá? A gente tem que respeitar também o que é de direito dele. Então isso tu tem que deixar bem disposto. Por quê? Porque nós temos que obedecer a regra hereditária, certo? A gente não pode ultrapassar isso aí, porque senão é ilegal, né? Então não podemos cometer esse crime aí. Então tem que ser respeitado o que o patriarca tem de bens, e tem que deixar reservado uma parte para aquele filho lá. Muito bom, doutor. Aí, a gente tem muito assunto. Eu acho que 5 programas, 5 horas seria pouco pela diversidade de assuntos. E assim, o doutor é especialista em direito, né? Essa parte aí, nós somos do outro lado, que é a parte empresarial, e a gente é obrigado a estudar um pouco de tudo, né? A gente sabe nada de quase tudo, entendeu? E seria ótimo se a gente pudesse voltar a conversar, escolher um tema específico e tentar manter o foco naquele tema, porque tem muito assunto de cada uma desses itens que nós elencamos. Mas eu queria agradecer já o doutor pela presença aqui. A gente vai continuar conversando, doutor, e surgindo alguns questionamentos, a gente volta a lhe procurar. Vamos marcar um novo encontro, de repente aqui no nosso estúdio mesmo, presencialmente, ou talvez um negócio de umas 2 horas, 1h30, que ele possa... que é muita coisa mesmo, tá bom? O assunto é longo, agradeço o espaço. A gente pode trazer também um assunto que está bem em voga agora, que é a reforma tributária e os reflexos, né, que vão trazer para as famílias brasileiras. E esse é um assunto que dá para explorar bastante. E outro assunto eu posso trazer, eu me comprometo a trazer para vocês, a questão do planejamento tributário na prática. Eu vou trazer exemplos do dia a dia, tá, que acontecem aqui no escritório. Eu posso mostrar para vocês o passo a passo e a solução tributária que eu dei para aquele caso, certo? Pessoal, muito obrigado. Oswaldo, muito obrigado. Nós temos menos de 1 minuto. Agradecer, então, a presença do Josué, né, nosso advogado especialista nessa área. E também para quem nos assistiu aí, dê um clique, sempre passe para... Se inscreva no canal, compartilhe ideias. E se precisar de algum trabalho junto conosco, né,
o doutor Josué está junto conosco para desenvolver, para fazer o atendimento, tá? Estamos todos à disposição aí, certo, Miguel? Somos parceiros, exatamente. Essa parceria aí é importante. Doutor, muito obrigado. Tchau, Oswaldo. Obrigado, tchau a todos. Até mais. Tchau, tchau.